Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer estar com vocês aqui toda sexta-feira, trazendo temas do seu dia a dia, do meu dia a dia e tentando te cutucar um pouquinho assim para que a gente se torne pessoas cada dia melhores. E o tema de hoje vai falar sobre o outro. A gente está acostumado muito a falar da gente, né? Hoje nós vamos te levar a olhar um pouco para o outro. Fica comigo até o final, vai ser muito especial. Bom, eu volto então com vocês aqui no nosso momento de reflexão. E o nosso momento de reflexão de hoje, eu separei um texto bíblico. E é um texto forte. Acompanha comigo. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e você foi me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só, e se você continuar lendo, você vai ver que Jesus fala também que aqueles que estiverem à sua esquerda vão procurá-lo e ele vai dizer: bom, aparta de mim porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer, quando eu tive sede, você não me deu de beber. É um texto forte, não é? Jesus pegava pesadíssimo. E olha, o nosso papo de hoje tem como título o serviço como método. Como método de quê? Como método de vida, como vivência. O serviço, o que é o serviço? É você fazer algo para alguém que não é você mesmo, né? Você faz algo, você gasta o seu tempo para alguém que não você mesmo. Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade do selfie, do Instagram, do Facebook, a gente não está acostumado a olhar para o outro. A gente está muito ocupado com a nossa câmera frontal voltada para nós mesmos. Então, olha, esse papo vai ser muito importante. Eu tenho uma convidada aqui super especial, uma missionária que tem uma história linda de vivência de campo para contar para a gente. E é para te desafiar a começar a olhar um pouco mais para o lado. Fica comigo, nós vamos começar agora a nossa roda de conversa. Bom, voltamos aqui então com a minha querida amiga que trouxe a sua filhotinha maravilhosa, que eu vou postar nos meus stories aí, vocês vão ver, a Aninha. Julie, obrigada pela presença aqui comigo hoje, viu? Para mim é um privilégio ter você aqui. Eu que agradeço, Pri. Eu tenho certeza que você vai acrescentar super no nosso bate-papo, assim, contando um pouco das suas vivências, da sua própria vida, do seu testemunho, né? Tem até algumas fotos que a Julie trouxe pra gente poder ver das coisas que ela já fez, da vivência dela mesmo, assim. E é bom a gente, eu falei ali na reflexão, é bom a gente começar pensando e indagando isso. Bom, numa geração que vive pra si, que tá com as câmeras do celular voltada para si mesmo, né? Como que a gente vai olhar para o outro, né? Então, em um tempo como o nosso, Julie, onde as câmeras estão voltadas para a gente mesmo, como encontrar o outro, como olhar para o outro? Então, eu acho que falar sobre o outro e principalmente como é que a gente lidar com isso hoje em dia, né? Como você falou, que a gente está tão acostumado a olhar
para a gente mesmo, como cristãos, olhando para Jesus. Né? Jesus gastou a sua vida com pessoas. Né? Na Bíblia a gente vê isso, Jesus lidando com todos os tipos de pessoas. Então, a partir do momento que a gente olha para Jesus, a gente consegue também enxergar o outro. Né? Existe um versículo que fala: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, eu acho que a partir do momento que a gente sonda o nosso coração e olha para Jesus, a gente consegue nos encontrarmos nele e também ser direcionado para o outro. Porque a partir do momento que o tesouro, né, do nosso coração está, eu acho que realmente na fonte, em Jesus, ele nos ensina, porque ele se preocupa com o outro. Então, ele nos ensina a olhar para o outro, a partir do momento que a gente olha para ele. Essa resposta foi sensacional. Como eu encontro o outro? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, não tem como não encontrar o outro, né? Exatamente. Jesus, ele veio nos ensinar a viver para além de nós mesmos, né? Exatamente. Para a gente encontrar significado na partilha da comunhão, né? E comungar, partilhar, é viver para além de si próprio, né? E muito peculiar e muito pontual, eu acho, assim, o que você falou. Gostei demais, assim. E conta pra gente um pouco, Julie, das suas vivências como missionária. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores. Tem projetos para o futuro, assim, de continuar vivendo isso em outros lugares. Conta pra gente um pouquinho do que você já viveu até aqui. Você não é daqui de BH? Não sou de Belo Horizonte. Eu amo BH, eu amo Minas Gerais. Eu acho que de todos os lugares que eu já passei, BH é o lugar que eu mais gosto de morar. Ah, gostei. É por causa do pão de queijo ou é por causa da gente mesmo? Eu não como pão de queijo, gente. Ai, meu Deus, Julie, isso é um pecado. Você tem BH e não comer pão de queijo. Não como pão de queijo, mas eu amo mineiro, amo Belo Horizonte. A minha filha é mineira, né? Nasceu aqui demais. Em Belo Horizonte. Então, eu estou em missões há 7 anos. Estou em missões desde os meus 18. Na verdade, eu fiz 18 anos já em missões. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. E assim que eu fiz 18 anos, eu fui para um treinamento, né, para viver realmente missão integral. E após esse treinamento, após concluir o treinamento, eu decidi e, na verdade, eu ouvi aquilo que Jesus já tinha falado comigo há muito tempo atrás, sobre essa vida em missão integral. Então, eu só correspondi a isso que ele já havia falado comigo e decidi realmente me manter em missão integral, né? Então, em 2015, eu já vim para Belo Horizonte, porque o meu foco foi sempre trabalhar com pessoas em situação de risco. E aqui existiam algumas casas lares, alguns abrigos, que trabalhavam diretamente com crianças que estavam em situação de risco, acolhiam, né, nessas casas lares, e a gente poderia, de alguma forma, trabalhar ali, incluso com essas crianças. Então, esse foi meu primeiro objetivo para vir para cá, para BH. Né? Ai, que e lindo. aí eu permaneci por aqui, e eu acho que eu fiquei aqui por uns 4 anos, assim, direto, né, em missões. Depois eu saí para outros lugares, entre Sertão, África, enfim. Mas sempre com o mesmo propósito. E dentro disso, existem várias histórias, né, tipo, marcantes. Eu acho que é bem difícil para mim escolher quais histórias eu posso falar assim, né? que me marcou. Porque dentro da missão, principalmente aqui em BH, que a gente trabalhava com missão urbana, eu atuava em muitas áreas assim, da vida do outro. Né? Desde... Eu trabalhei diretamente aqui com a população em situação de rua, crianças e adolescentes em abrigos e em socioeducativos, né? Sistemas educacionais. As pessoas em situação de rua, Julie, têm um desafio, né? Porque... eu não sei, assim, eu não tenho experiência para dizer, você pode me dizer melhor. Tem um desafio de que muitas vezes elas estão naquela situação por escolha própria, não é isso? Assim, isso, e como que você... Porque, assim, às vezes uma pessoa que não tem comida em casa, você leva comida, ela não está naquela situação porque ela escolheu estar, né? Sei lá, um refugiado não está naquela situação porque ele escolheu estar. Às vezes as pessoas que estão na rua estão ali porque elas escolheram estar ali. É um desafio gigante, não é? Com certeza. Assim... Eu acredito que existe muita coisa por trás, né? Não só das pessoas que estão em situação de rua,
Mas eu acho que quando a gente olha para elas como pessoas, a gente consegue se colocar no lugar. Porque, vamos supor, nós como pessoas que vivem uma vida social normal ou comum, a gente tem alguns atos que são, né, tipo, reflexos de algumas faltas que nós tivemos no passado ou de trauma mesmo, sabe? E quando a gente lidar com essa falta, a gente sabe de onde veio. A gente fala assim, não, poxa, mas eu faço isso porque eu não tive isso. Então, e é muito mais fácil também para mim olhar para você e falar bem assim, não, a Pri, ela faz isso, mas porque ela não teve isso ou porque sobrou isso para ela. A gente consegue justificar essas pequenas faltas de pessoas que são próximas da gente, que a gente ama, que a gente troca. Mas quando são com pessoas que não fazem parte do nosso ciclo, a gente costuma olhar e falar bem assim, não, tá ali porque quer, é um drogado. Muitas vezes eu estava servindo alguém na rua, porque quando a gente ia para as ruas, principalmente, eu esquecia assim, da vida. Então, eu sentava ali na calçada com eles, a gente cantava música. Tem um vídeo também no meu Instagram, da gente levava caixa de som e microfone, e aí disputava o microfone, quem é que estava cantando, quem é que ia cantar. Você estava se fazendo presente para aquelas pessoas. A gente se relacionava, sabe? Existe um relacionamento. As pessoas que eu conheço aqui em Belo Horizonte, que são próximas a mim, que não são missionários, são pessoas em situação de rua. A gente vive um relacionamento tão relacionamento que eles passam a ser parte da nossa casa, sabe? Onde as pessoas em situação de rua, que eu acompanho, e as pessoas que estão nos socioeducativos, né, nos sistemas prisionais, eles pedem para ser padrinhos ou madrinhas da minha filha. Então, são pessoas muito próximas. E são sabe? pessoas que têm você, vamos assim dizer, como uma referência, uma relação afetuosa com você, né? Porque eu acho que você conseguiu enxergar o ser humano que existe em cada uma dessas pessoas nessas situações de rua. Inclusive, a gente está falando de situação de rua aqui, que é um chamado específico da sua vida missional, mais urbana ali, né? Mas existem várias probabilidades de ações missionárias, mas eu chamei a Julie muito intencionalmente para que a gente falasse dessas missões urbanas, porque são coisas que a gente pode fazer. São coisas de que eu que estou aqui apresentando o programa, você que está aqui participando e quem está assistindo a gente em casa pode fazer. Não é, Julie? Sim. Tá próximo. Tá ali, né? Tá ali do outro lado da rua. Então, tá realmente muito próximo. Mas eu acho, Pri, que é lamentável, muitas vezes, o olhar que nós temos pro outro. Eu me recordo de inúmeras vezes, quando eu tava ali fazendo alguma coisa, tipo, tinha uma pessoa em situação de rua passando mal, e aí eu tava ali ajudando ela, e aí passava, porque era na calçada, né? Então, tinha muita gente transitando. Aí, quando passava alguém, falava bem assim, mas para que você está fazendo isso? Já ela vai estar aí de volta. Ou a pessoa estava passando mal. O normal é a gente ajudar, né? Se seja cristão, não sendo missionário, não sendo, o normal é ajudar. Não importa se realmente está em situação de rua ou não está. Mas, quando me viam ali, fazendo o que era para ser normal, as pessoas falavam assim, mas logo ela vai estar aí de volta. Por que você está fazendo isso? Ela é usuária de droga. Então, eu acho que a gente ainda tem esse olhar de que o outro não vale a pena. E esse olhar, talvez, de que não vale investir no outro, Julie, é porque a gente ainda se vê melhor, né? Com certeza. É porque ainda tem aquelas pontas de orgulho no nosso coração que fazem com que a gente ache que nós somos melhores porque nós estamos numa situação diferente, né? E nos impede, nos afasta dessas pessoas de conseguir enxergá-las enquanto seres humanos, porque Deus amou o mundo. Deus não amou as pessoas limpinhas e cheirosas que têm as suas casas para dormir, as suas camas quentes. Né? Deus amou o mundo. Então, assim, o programa de hoje é para a gente poder dar uns tapas na minha cara aqui primeiro, na sua também, da sua casa, para a gente pensar o que eu estou fazendo para além de mim mesmo. Sabe? Onde eu posso me envolver? A Julie me contou um caso, vou pedir para ela começar a contar para a gente,
de uma pessoa que ela acompanhou durante um tempo na rua, né, Júlia? Qual que é o nome dela mesmo? O nome dela é Alexandra. Alexandra. Isso. E a Alexandra estava com problema para andar, não é? Isso. A gente chama ela de Leca, então... Eu acho que eu tenho algumas fotos aqui da Leca, eu vou pedir a produção para ir colocando, a gente vai identificar elas. Desde quando eu cheguei, o líder da base, né, o Anderson, era o líder da base que eu servia, junto a Jocum. E desde quando... Essa aqui é a Leca, né? Isso, essa é a Leca. Desde quando eu cheguei, e era nessa calçada, assim, que a gente ficava. Uhum. E desde quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, a gente teve uma conexão muito legal. Esse aí é um aniversário. A Júlia vai contar, tá? Só pra vocês verem as fotos, gente. Aniversário que a gente fez dela. Essa aí já é outra pessoa. Essa é uma outra pessoa. Mas, desde quando eu cheguei aqui, a gente teve uma conexão muito legal. Então, a gente se aproximou muito. E algumas pessoas missionárias também que trabalhavam junto com a gente, falavam que, na verdade, meu ministério não era trabalhar com pessoas em situação de rua. Meu ministério era cuidar da Leca. Porque... Você passou muito tempo com ela. Porque eu passei muito tempo com ela. E ela tinha 28 anos na época. Morava na rua desde os 4, desde os 5. Uau. E ela aprendeu a olhar o semáforo, onde quando tivesse verde ela poderia passar, né, atravessar a rua. Mas ela olha para o maior, que é o dos carros. Então, todas as vezes que abria o semáforo para os carros, ela passava e ela era atropelada. Então, ela tinha a perna dela quebrada em várias partes. Nossa. Em várias partes. E quando a gente se conheceu, ela estava numa cadeira de roda. E aí depois ela foi atropelada de novo. E essa era a vida dela. Mesmo a gente ensinando sobre a coisa básica, né? Como atravessar a rua, uma hora ou outra ela era atropelada. E então a Leca, ela demandava muito serviço, né? Ela demandava muito cuidado, onde todas as necessidades básicas dela precisava de alguém para ajudar isso, a suprir, com limpeza, com tudo. E nós fazíamos isso, né? Mas eu fui a pessoa que fiquei mais próxima da Leca. E teve um período que ela estava muito, muito, muito mal. Ela não andava mais e também não estava mais na cadeira de roda, ela só se arrastava, assim, tipo, assim, na calçada, sabe? Uhum. E ela já estava numa situação onde nós, que olhávamos para ela, a gente achava que ela não ia resistir mais, sabe? Uhum. E ela já tinha vivido a vida da rua, né? Sim. Até quando você olhar para uma pessoa assim, de fora, você falar que aquela pessoa escolheu viver isso. Como que uma pessoa escolhe viver isso, né? Uma pessoa, ela foi mandada embora de casa com 5 anos de idade, porque a mãe também era viciada. Então, foi isso que ela conheceu. E a gente achou que ela não ia realmente resistir. E estava chegando o aniversário dela e ela é apaixonada pelo Cruzeiro. Ei, Leca, nós estamos ruins hoje, mas nós vamos melhorar. Ela é apaixonada pelo Cruzeiro, de pegar as moedas que ela tinha para ir na banquinha de jornal e comprar para saber do Cruzeiro. E aí eu comecei a mandar várias mensagens para todos os jogadores de futebol do Cruzeiro, enfim, para todo mundo. E aí, na época, o goleiro do Cruzeiro me respondeu. Na verdade, ligou na base missionária. Que legal. E falou que tinha visto a minha mensagem, que queria conhecer a Leca, que era pra gente ir. Então, a gente fez o aniversário dela, ela conheceu todo mundo do Cruzeiro. E alguns dias depois, ela estava na rua, né, onde ela realmente morava. E numa noite, alguém passou lá, jogou thinner e colocou fogo nela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, quando a gente achava que não poderia acontecer mais nada, colocam fogo nela. Meu Deus. E ela se queimou inteira, assim. A gente foi pro hospital. A gente realmente achou, mais uma vez, que ela não ia resistir. Mas eu tenho certeza que... eu acredito que, muitas vezes, a gente realmente chega no final da gente mesmo. Até para a gente estar sensível ao que Jesus pode...
aonde Jesus pode se revelar pra gente, sabe? Isso. Então, depois de todo aquele evento, a Leca, ela foi para uma casa de acolhimento, ela aceitou ir para uma casa de acolhimento. Graças a Deus. E ali ela ficou. Então, depois de tudo que já tinha acontecido na vida dela, muitas pessoas passaram e somaram na vida da Leca. E eu fui a pessoa que eu pude somar na vida dela também, mas ver ela saindo dali. Ela saindo da rua, né? Isso, indo para essa casa. E eu lembro que teve uma vez que eu estava voltando para Cuiabá para passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. E aí eu estava no avião e eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos. Tipo, já tinha passado um ano que eu estava aqui, então eu estava indo com 19 anos. E indo, eu pensei, estou indo para minha casa novamente, passar o Natal, o Ano Novo, vou voltar para Belo Horizonte depois. Mas, poxa vida, eu não fiz nada da minha vida. Tipo assim, eu não tenho nada. Eu não tenho carteira de motorista, que normalmente a gente faz com 18 anos. Eu não tenho nada. As roupas que eu tinha eram roupas ganhas, né, de doações. E o que eu tinha mesmo, que era meu, era um jogo de lençol da cama, que não era minha, que era da base. Então eu pensei, o que eu fiz na minha vida esse ano inteiro, já que eu não tenho nada? E normalmente quando a gente volta para o nosso ciclo, a gente pensa nisso, né? É normal, inclusive, muitas vezes a gente deixa de fazer para o outro, porque a gente pensa naquilo que a gente pode produzir para a gente mesmo. Então, eu comecei a me questionar e eu fiquei muito triste, porque eu não tinha nada, eu não conseguia me ver com nada, não conseguia me ver formada em nada em relação à acadêmica. E me bateu uma crise, assim. Um desespero, uma crise. Desespero, meu Deus. Para onde é que eu tô indo? No meio do chamado. Normal, né? Quem nunca? Olhando para a janelinha do avião. E a partir desse momento que eu fiquei ali naquela crise, onde eu não tinha nada, não era nada, eu ouvi muito audível, assim, a voz de Deus falando assim, que não era sobre o que eu poderia ter, mas aquele ano o que eu tinha feito era me dedicado realmente a uma pessoa. E não tem nada que pague isso. Não tem carteira de motorista, não tem nada. Porque tudo aquilo que a gente junta aqui vai ficar aqui. Mas aquilo que Jesus pôde fazer na vida dela através da gente é algo que vai ser eterno. E é eterno. E assim, Julie, nossa Deus, eu não sei nem se eu vou falar mais algumas coisas, assim, eu não tenho muito o que falar diante de alguns testemunhos como esse, assim, sabe? Eu queria ler um trecho rápido de uma letra do Marcos Almeida, aquela música Deus, onde estás? Sim. Ela é tão linda, né? Ele fala, Deus, onde estás? Eu te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Isso ilustra o que a Júlia acabou de falar. Nós, às vezes, estamos fazendo castelo de ouro e prata e estamos perdendo a nossa vida. Estamos perdendo a vida do outro, porque a gente não consegue ir para além do nosso próprio egoísmo, né, Júlia? Sim. Então, o nosso programa de hoje tem como intuito te desafiar, me desafiar, a olharmos para o lado. Onde a gente pode somar? Todo mundo pode fazer alguma coisa em algum momento. Todo mundo pode. Então, que você possa refletir sobre isso. Ore, pergunte a Deus, o que você pode fazer para somar na vida de alguém? Porque Jesus virá. Enquanto noiva, nós precisamos estar preparados. Mas Ele só virá quando a noiva estiver adornada, com as vestimentas e com o serviço necessário para que o outro veja Ele em nós. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem,
vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Será que você pode abrir a sua casa para servir outra pessoa? Será que você pode abrir o seu coração para viver para além de você mesmo? Para que então chegue o grande dia e a gente diga a Ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom, gente, e no nosso quadro Dê o Like de hoje, eu quero te incentivar a seguir alguns perfis. Um deles é o da Julie, que já apareceu para vocês aí. Acompanhar algumas coisas que ela faz enquanto missionária. Ela sempre dá alguma dica também de alguns outros projetos que ela conhece ou que ela serve também. E outro ministério é um ministério da nossa própria igreja Lagoinha, o ministério Terra Fértil. Coloca aí, @terrafértil.org. Tá? Vai aparecer para vocês rapidamente aí no Google, um ministério da nossa própria igreja. Ele trabalha de forma urbana também, fazendo ações em escolas públicas da nossa cidade de Belo Horizonte. Você que está fora de BH, fora de Minas, procure algo aí na sua cidade para que você possa somar, para que você possa viver para além de você mesmo. Tem tanta coisa legal acontecendo, gente, eu poderia citar aqui muitas outras coisas, mas assim, o intuito é te tirar da cadeira, para que você possa servir outra pessoa. E antes da gente terminar o nosso programa, Júlia, eu quero te agradecer pela presença, pela soma dessa construção da nossa conversa aqui hoje. Obrigada mesmo. Deus te abençoe cada dia mais. Amém. O Luan, a Ana, a sua família toda, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Gente, antes da gente encerrar, eu quero mostrar para vocês, já apareceu aí, hoje eu estou vestindo as semijoias da Maria Turquesa, como sempre. Coisas lindas para vocês, sempre aqui no nosso programa e também no Instagram da Maria Turquesa, tá aparecendo aí pra vocês. Meninas, vocês não podem deixar de ir lá dar uma olhada. Olha, esses anéis todos são de lá, essa pulseira maravilhosa, o brinco. Tô toda aqui de Maria Turquesa hoje, eu quero agradecer mais uma vez pela parceria. Tenho certeza que se você for lá no Instagram, procurar as coisas, você vai ser tão bem atendido quanto eu sou bem atendida pela Maria Turquesa. Obrigada pela parceria, um beijo pra vocês, até o nosso próximo Beleza no Comum.